A câmera está posicionada sempre aqui, ó. Entendeu? Amém, irmãos? Nós saudamos a todos, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que estão ligados através do YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Convidamos aqueles que puderem estarem de pé nessa hora, para pedirmos perdão dos nossos pecados e dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Senhor, nessa hora nós oramos e entramos diante da Tua presença, através do sacrifício vertido do Senhor na cruz do Calvário, e através desse sangue nós pedimos perdão dos nossos pecados, nos purifica nessa manhã, meu Deus, renova nossas vidas, e que a Tua palavra nessa manhã venha ser alimento para a nossa alma, Senhor. Se faz presente em nosso meio, habita em nossos corações, nos dê a Tua bênção nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus, amém. Assentados, irmãos, nós vamos entoar um louvor ao Senhor. Sacia a fome.
Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa manhã é para isso. É para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Não só por aquilo que Ele faz por nós, mas tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, para render louvores e gratidão ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu me rasgo por inteiro,
Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidamos a igreja para estarmos de pé. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do verso 26. Faremos uma leitura um pouco mais extensa nessa manhã, pois estamos numa escola bíblica dominical. E outros textos da palavra de Deus também serão mencionados, ainda que não seja necessário abri-los todas as vezes que forem mencionados. Atos 8, 26, nos diz assim a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem disse isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós vamos ler um versículo da Bíblia ainda, todos juntos, que é Marcos 16, verso
15, podemos ler todos juntos. Marcos 16, versículo 15, podemos ler a uma só voz. Assim que os irmãos podem acompanhar a projeção. Leiamos juntos. Leiamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até aí. Senhor Deus, fala conosco nessa manhã, nos dê a tua boa palavra, Senhor, como ensino para o nosso crescimento. Faz arder o nosso coração, Senhor. Continua fazendo arder o nosso coração com a tua presença, como tu fizeste em meio a esses louvores. Que esse dia seja um dia glorioso da nossa vida, a começar por esses momentos nessa escola dominical. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados, o nosso assunto dessa manhã é esse último versículo que nós lemos, mas que também vamos falar do cumprimento dele na vida da igreja primitiva, na outra leitura que fizemos, que envolve Filipe e o eunuco. A nossa grande missão como igreja é anunciar o evangelho, é falar do grande amor de Deus na pessoa gloriosa de Jesus, o nosso Salvador. Anunciar isso a todo tempo e em todo lugar, em toda oportunidade que o Senhor nos der. Todos aqueles que são alcançados pelo Senhor, todos os que são salvos, a própria Bíblia diz, nem todos serão pastores, ou nem todos terão determinadas funções, serviços na igreja, mas todos esses têm a missão de anunciar o evangelho, de alguma maneira. O Senhor diz na sua palavra que não se acende uma candeia para escondê-la debaixo da mesa, mas que ela deve ser colocada em um lugar que ela brilhe, e o brilho dessa candeia acesa, ela cause alguma coisa aonde ela está. Então, é disso que o Senhor quer nos falar nessa manhã. De alguma maneira, ainda que você não diga nada, mas através do seu testemunho, você vai estar anunciando o evangelho, através da transformação, do brilho de Jesus na sua vida. Então, meus amados irmãos, Deus quer isso para nós. No mundo refiro-me àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus, aqueles que ainda estão distantes, como outrora vivemos nós. Há muitas pessoas aflitas, há muitos que estão prisioneiros das mais diversas situações, há muitos que estão desesperados diante daquilo que vivem, que estão vivendo, e não encontram uma saída. E o Deus eterno vai enviar a mim e a você. Ele vai nos enviar. Ele vai nos enviar com uma palavra de graça, com as boas novas, para que essas pessoas, como nós um dia fomos alcançados, também sejam alcançados. Mas vejam bem, nessa escola dominical nós vamos pensar em todo o tempo que tivemos falando, e os irmãos recebendo a palavra aí e orando, vamos pensar sempre que existem três grupos quando nós falamos a respeito da igreja. Tem aqueles que já conhecem o Senhor, eu diria assim, são aqueles que já estão no aprisco. Existem aqueles
Aí, então estamos falando de nós, a igreja. Existem aqueles que vêm a nós, não é verdade? Não existem aqueles que naturalmente vêm a nós. Eu me lembro que, certa ocasião, eu estava pastor de uma igreja, e antes do culto começar, tinha um grupo ensaiando louvores. Como no domingo às vezes acontece, uma meia hora, 1 hora antes de iniciar o culto, os irmãos estavam ensaiando os louvores. E lá na rua ia passando um senhor idoso. E aquele louvor que estava já, a glória de Deus estava enchendo esse lugar com aquele louvor, mesmo antes do culto. Aquele louvor foi lá na rua, e como se Deus abraçasse aquele homem. E ele não conseguiu prosseguir a sua caminhada. Ele tinha saído da rua para ir comprar alguma coisa. E quando ele passou próximo da igreja, ele ficou parado, envolvido pela graça de Deus em meio àquele louvor. E alguém que estava lá na portaria foi até ele, e ele disse: alguma coisa me fez parar, isso que eu estou ouvindo. E ele entrou na igreja naquele dia, se converteu, se batizou, e o Senhor já acolheu esse homem, e ele está lá na glória com Deus. Então, vejam bem, existe a igreja, existem aqueles que vêm até a nós, e existem aqueles que nós teremos que ir buscá-los. Existem alguns que eles não vão conseguir vir até nós. Às vezes, as prisões que os envolvem, os problemas, as situações, os impedem. E é por isso que uma igreja, meus irmãos, uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, uma igreja que se prepara, o próprio Deus eterno, vamos ver na palavra, Ele nos envia essas pessoas, Ele nos manda. Nós vamos ver isso na outra leitura que fizemos de Atos dos Apóstolos. O Deus eterno nos chama e nos diz: levanta-te e vai ao encontro dessas pessoas. E nós iremos, nós temos ido, mas iremos mais e mais, e o nome do Senhor será glorificado. Então, falando agora a respeito do primeiro grupo, o primeiro grupo que somos nós, aqueles que já estão no aprisco. Antes de falar do ID, Deus sempre cuidou de nós, o Deus eterno sempre cuidou de nós. Nós vamos ver no Velho Testamento, vamos ver nos dias do ministério do Senhor Jesus, pessoas que seriam enviadas, como Deus quer que nós sejamos, mas primeiro elas precisam ser cuidadas. Como que nós iremos se nós não estivermos preparados, meus irmãos? Como iremos se não estivermos preparados? Eu sempre digo que ninguém pode dar aquilo que não tem. Imagine que você me peça uma caneta. Um exemplo simples. Você me pede: pastor, o senhor pode me emprestar uma caneta? Pode me dar uma caneta? Se eu não tiver, eu não posso te dar. Se ela não estiver de posse de mim, eu simplesmente vou dizer: não te tenho, não tenho uma caneta para te dar. Em relação a dar do amor de Deus, é preciso recebermos, é preciso que o nosso coração esteja cheio, transbordando, meus irmãos. Nosso coração transbordando da graça do Senhor, nosso coração cheio do conhecimento da palavra de Deus, preparados. É preciso estarmos bem espiritualmente. Há uma série de necessidades que nos envolve, e a igreja, ela deve ajudar, os irmãos devem se ajudar uns aos outros em todas as nossas necessidades, no que envolve a saúde, no que envolve a nossa família, as mais diversas.
Mas do que estamos falando, estamos bem agora, é espiritualmente, que também devemos nos ajudar uns aos outros, nesse sentido. Então a igreja, estão lembrados? A igreja, estamos falando primeiro de nós, a igreja, ela vai receber alguém. Hoje à noite virão, existem aqueles que vêm, como eu citei o moço que passa na porta da igreja, e ele acaba vindo, ele é tocado por um louvor que ele ouve, e nós estaremos aqui prontos, daquele lugar ali, subindo para a glória, adoração, e por que não dizer de toda a igreja, mas existe um grupo preparado que ora, que ensaia, que se prepara, e nós estaremos aqui preparados para cumprir a nossa missão, e quando formos enviados também. Então você está no Velho Testamento, alguém que estava numa missão de falar em nome do Senhor, mas que chegou um momento que ele precisou de ser cuidado, apenas para lembrar, lá no Velho Testamento, lembrar que Deus sempre cuidou de nós, daqueles que já estão na presença dele. Elias era um profeta, tinha que falar em nome do Senhor, fora levantado para isso, mas houve um momento que ele se abateu, e eu repito, nós temos que pensar em ganhar almas para o reino de Deus, e o assunto de hoje de manhã é esse, mas não podemos esquecer que temos que cuidar daqueles que já estão em casa. Deus quer isso. Então Elias se abateu, mas Deus foi levantá-lo, porque ele precisava prosseguir na sua missão. Não vamos pregar várias mensagens, mas os irmãos conhecem. Ele estava abatido, ele se assentou, deitou, dormiu, achou que não conseguiria mais ir fazer aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Mas Deus foi levantá-lo. Deus foi levantá-lo. E Deus vai te levantar nessa manhã também, porque você tem uma missão. Eu e você precisamos viver o ide que Jesus falou. Deus foi levantar Elias. Meus irmãos, há muitos que já estão no aprisco, que já conhecem o amor de Deus, mas que pararam de ir. E o Senhor quer levantar a todos. Do lado de fora, muitos estão gemendo, como falamos, gemendo, aflitos, sem esperança. Deus quer te enviar, Deus quer te mandar. E o Senhor colocou pão, água lá e disse: Elias, come, bebe e vai, prossegue, meu filho. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai falar aquilo que eu te darei a falar. E a Bíblia diz que Elias, tocado pelo anjo de Deus, despertou, comeu, bebeu, ainda que voltou a dormir, mas tocado mais uma vez pelo anjo de Deus, comeu, bebeu, se levantou e foi cumprir a sua missão. E é o que Deus quer para a nossa vida. Vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar do cuidado de Jesus com aqueles que lhe foram dados. Vamos pensar, por exemplo, num personagem, para nós não estendermos muito. Falamos de um personagem do Velho Testamento, vou falar de um só. Nos dias do ministério de Jesus, Pedro, dentro de um plano de Deus, o Deus eterno já sabia que ele seria enviado, ele viveria esse ide, e pregaria, e muitas pessoas iam se converter como se converteram. Muitos iam conhecer o amor de Deus. Milhares de pessoas
como foi o início da igreja primitiva. Mas Pedro cometeu erros. Estão lembrados, meus irmãos? Pedro, como um que já estava com Jesus, cometeu falhas. Jesus teve que corrigir coisas que ele fez. Cortou a orelha de um soldado, por exemplo. Como corrigir aquilo? Como Pedro poderia corrigir aquele erro? Meus irmãos, como Pedro poderia corrigir aquele erro? O que seria de nós se o Senhor não corrigisse muitas coisas, às vezes, que nós fazemos, que não deveríamos ter feito daquele jeito, mas Ele vai lá e nos ajuda, porque Ele sabe que nós temos uma missão a cumprir. E outras falhas que Pedro cometeu, precisou de ser repreendido, corrigido, ensinado, e portanto, preparado para viver o que é o assunto nosso nessa manhã. E foi preparado. Chegou a negar Jesus. Certamente achou que ele não teria condições. Foi chorar amargamente. Mas um dia Jesus se lembrou dele nominalmente. Quando as irmãs foram ao sepulcro, e o Senhor disse assim: ide dizei aos discípulos. Mas Pedro, que também era discípulo, Pedro falou o nome dele: ide dizei aos discípulos e a Pedro, porque o Senhor sabia que ele vivia chorando certamente, pensando: agora está tudo acabado para mim. Mas eu disse inicialmente: o Senhor cuida dos seus, cuida daqueles que já estão na casa, cuida daqueles que já estão no aprisco. O Senhor nos prepara, porque Ele quer e Ele sabe que nós precisamos ser enviados, fazer aquilo que Ele mesmo mandou, ir pregar o Evangelho. Então Ele cuidou de Pedro, cuidou dele, ajudou esse a se levantar também, e aí proclamar o nome do Senhor, falar da salvação. Então, meus irmãos, hoje é importante nós lembrarmos aqui um pouco nessa escola dominical como a igreja primitiva vivia. Porque aí olha bem, eu falei lá do Velho Testamento, não falei? Dei um exemplo de Elias. Eu falei de Jesus cuidando dos seus. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que começou com a igreja primitiva, que é o Espírito Santo agindo na vida da igreja, fazendo a mesma coisa, para que nós sejamos cuidados, preparados para nesse tempo então, sermos enviados e anunciarmos a salvação em Jesus. Os irmãos não precisam de abrir, mas Atos 2, 46 e 47, depois podem ver em casa. Atos capítulo 5, verso 42, vai falar um pouco a respeito de como que a igreja vivia, como que ela vivia unida em oração. Essa igreja que vivia unida em oração, era uma igreja muito preparada para ir anunciar o amor de Deus. A Bíblia diz que havia uma abundante graça na vida daqueles que eram enviados, naqueles que tinham que abrir os seus lábios para transmitir uma mensagem. E essa abundante graça, ela era em função de como a igreja vivia. Vejam que há um exemplo simples que podemos dar. Eu posso subir aqui, ou um desses outros irmãos podem subir aqui,
para transmitir uma palavra. E alguém que estiver sentado pode apenas criar uma expectativa assim: vamos ver o que ele vai falar. Refiro-me a quem estiver aqui, qualquer um. Agora vamos ver um outro sentimento daqueles que estão ouvindo. Você dizer assim: Senhor, lembra-te que eu tenho orado por todos aqueles que sobem naquele altar. É diferente, não é? Você, no seu coração, você disse: ah, Senhor, lembra de que eu tenho buscado a tua face por aqueles que pisam naquele altar. E enche o meu coração agora com aquilo que proceder de lá. Coloca as palavras, Senhor, coloque as palavras nos lábios do teu filho que ali subir. Então, meus irmãos, a igreja primitiva, vamos lembrar, sinais, maravilhas, ministração de anjos. Lembramos do livro de Atos dos Apóstolos? Ministração dos anjos, anjo indo soltar Pedro da prisão. Inúmeras conversões, curas. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso conosco. Mas por que não dizer: Deus está fazendo isso conosco e quer fazer muito mais? Eu repito, uma igreja que jejue, uma igreja que ore, uma igreja que se consagre, uma igreja que cante um louvor do mais profundo da sua alma, que cante, que toque do mais profundo da sua alma, uma igreja preparada para receber aqueles que vêm, e uma igreja preparada para ir em busca daqueles que não conseguem vir. Essa igreja vai buscar. E quem sabe, alguns desses que a igreja precisa de buscar, pode ser um filho nosso, pode ser um familiar querido de cada um de nós que estejamos orando. Vou pedir a um dos irmãos que veja, se for o meu carro que estiver atuando, esse alarme, ele está aqui à esquerda aqui, pode ser que seja ele, como está muito próximo da igreja. Bem, finalizando agora, caminhando para o fim, caminhando para o final da nossa mensagem, que é sobre ir ao encontro daqueles que não conseguem vir. Os irmãos vão se lembrar que teve um paralítico que foi conduzido por 4 pessoas até o lugar aonde Jesus estava. Esse texto está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Existem paralisias que elas são parciais, não é verdade? Às vezes você vê uma pessoa que foi acometida dessa situação e ela tem um braço que não se move, mas mesmo assim ela anda. Às vezes você tem uma pessoa acometida de uma paralisia que é uma perna, mesmo assim ela anda. Mas quando os irmãos leem aí, se você abrir Marcos capítulo 2, esse paralítico foi carregado sobre uma cama até o lugar onde Jesus estava, significando para nós esse assunto que falamos aqui, que são aqueles que não vêm, eles não conseguem vir. Meus irmãos, há pessoas
que Deus vai requerer de nós uma dedicação maior. Uma consagração. Você vai orar a Deus e Deus vai te orientar, vai te mostrar como você chegar naquela família, naquela pessoa. Há pessoas que às vezes, numa primeira abordagem que você tenta falar do amor de Deus para ela, ela já te diz não, não quero, não, eu não quero, eu não vou. E aí eu quero lembrar a todos os irmãos, todos os que estão aqui, os que nos ouvem, já pensaram se o Senhor desistisse de nós na primeira vez que nós tivemos uma oportunidade e nós não viemos, o que seria de nós? Como foi bom que o Senhor não desistiu de nós. Então não desista também. Às vezes há pessoas que você conhece que, humanamente falando, por aquilo que você já conhece da vida delas, do que acontece no seu dia a dia, do modo como o mundo envolveu determinadas pessoas, mas você é um servo, é uma serva do Deus Altíssimo, do Deus que tudo pode. Creia nisso, não desista da pessoa, não desista. Seja ele o seu filho, seja ele o seu pai, sua mãe, ou seja qualquer um, não desista. Eu estou aqui, estamos parados agora no paralítico de Cafarnaum, Marcos capítulo 2, que possivelmente por si não conseguiria ir, mas alguém disse: nós vamos te levar, nós vamos te levar até o Salvador, nós queremos te apresentar o Salvador, você vai estar diante dele. Então nós nos lembramos de que o cego de Jericó também, Marcos capítulo 10, verso 49, apesar dele estar clamando, gritando, de desejar o Senhor, alguém precisou ser enviado até a ele. Estão lembrados? Houve um momento que Jesus, na leitura do texto que você pode fazer, a Bíblia diz que Jesus parando, disse que o chamasse. Vai lá, vão lá. Eu ouço alguém gritando, vão lá. Somos nós esses que são enviados. Vejam o que é que a igreja, representada por aqueles que foram, disseram a ele. Mandaram que ele se levantasse. Levanta-te, ele te chama. Então, meus irmãos, há muitos que já estão gritando, clamando, mas eles estão esperando ainda a nossa chegada com aquela palavra. Às vezes falta uma pequena palavra, e eles virão. Meus amados irmãos, hoje quando vindo para cá, para esse culto, ali, ouvindo o louvor e orando, víamos pensando como devemos estar atentos para que outras coisas externas, não venham tirar o nosso foco daquilo que é a nossa missão maior. Todos nós devemos nos esforçar para que sempre estejamos prontos para anunciar o amor de Deus. Vigie, clame para que uma ou outra coisa não te tire disso que é a sua missão. Deus te salvou para você brilhar nesse mundo, me salvou para você ser como uma chama acesa nesse mundo, seu testemunho, mas você falar também. Eu disse em certa ocasião que há pessoas
É claro que a igreja vai sempre agir com sabedoria, mas há pessoas que, se você perguntar se ela quer, nós estamos dando uma chance a determinadas pessoas delas dizerem não. Ao você perguntar se uma pessoa quer ou não, você está dando uma chance dela te dizer que ela não quer. Se for um filho seu que estiver distante do Senhor, você tem o direito até de não perguntar. E eu te oriento, sabe o que você faz? Dá um abraço logo e diga: eu vou orar por você, meu filho. Você não perguntou se quer, é seu filho. Dá um abraço nele. Meu filho, vem cá. Mamãe quer te dar um abraço. Papai quer te dar um abraço. E em seguida, abra a sua boca e ore. Ore a Deus. Ore, porque Deus vai te honrar. Ele vai te honrar porque você está cumprindo a palavra dele, do Ide. Então o cego de Jericó, ele precisava dessa ação do Ide da igreja. Mais uns minutos e vamos encerrar de forma rápida na leitura que fizemos. Antes, porém, vamos lembrar de mais um que precisou. Saulo antes de ser Paulo. Eu pergunto aos irmãos, era uma pessoa fácil de ser evangelizada? Saulo, era fácil? Era fácil? Não. Não era fácil. Então nós não temos escolhas em relação a isso. Os mais diversos tipos de pessoas Deus vai nos enviar. É por isso que falamos, precisamos ser preparados. Oração, consagração, jejum, preparo do conhecimento da palavra, a unção de Deus sobre a nossa vida, porque surgirão os mais diversos tipos de pessoas. Então Saulo, segundo o conhecimento da igreja daqueles dias, pensava-se ser uma pessoa difícil, por aquilo que ele, pelo seu modo de viver, antes de ter a sua experiência com o Senhor no caminho de Damasco. Mas o Senhor mandou alguém lá. Eu chamo a atenção da igreja para Atos 9, 10. Apenas agora que nós vamos caminhar para o final. Atos 9, 10. Eu vou ler aqui. Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, agora o 11. Levanta-te e vai. Preste atenção nessa expressão. Levanta-te e vai. Nós estamos caminhando para o final dessa escola dominical. E Deus está falando conosco. Levanta-te e vai. Vai em nome de Jesus. Vai, porque do lado de lá está um necessitado, que precisa conhecer o amor de Deus. Agora observe que não é uma coincidência. Vamos ver então Atos capítulo 8, que é o texto que nós lemos. Verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe te dizendo: levanta-te e vai. Então nós vamos encerrar, vamos caminhando para o encerramento dessa escola dominical, com essa palavra enchendo o nosso coração. Deus falando: meu filho, minha filha, meu servo, levanta-te e vai. E esse ir aqui era fazer o quê? Ir em busca de alguém que ainda não tinha vindo. Saulo seria transformado no que foi Paulo, um grande servo de Deus, que viveu muito bem o ide de Jesus na sua vida também. E agora encerrando, o Senhor mandou Filipe. Como separou essa escola dominical para nós que estamos aqui e todos que nos ouvem
para nos lembrar nesta manhã que é preciso ir. Ir anunciar o Evangelho, ir anunciar Jesus. E diz para ele ir. E eu não vou pregar essa mensagem aqui, ela poderá ser pregada um outro dia. Apenas vamos falar dentro do contexto que é a escola dominical. E quando ele foi, Deus o fez se achegar a uma carruagem. Deus o fez chegar próximo de um homem que estava buscando na palavra, porque ele estava lendo a palavra. E a Bíblia diz que aquele que busca, acha. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Não é isso que a Bíblia diz? Ele estava buscando. Mas ele tinha ido a uma festa. Este homem, que o servo de Deus, que viveu o ide de Jesus nesse dia, foi enviado a ele. Este homem tinha ido a uma festa, e ao que tudo indica, ele não tinha encontrado, ele não tinha tido, a sua alma não tinha sido saciada, porque ele continuava numa busca. Há muitos, meus irmãos, há muitos que estão indo e voltando, e a alma continua vazia, porque não encontraram com Jesus ainda. Não tiveram um encontro com o Salvador. E eu tenho certeza que nessa manhã, o Senhor está tocando em muitos. Está tocando em nós. Está tocando em muitos. E o desejo, a partir de agora, será maior, de nos prepararmos para vivermos isso. Então Filipe foi. Meus irmãos, que dia feliz o dia de um servo de Deus, que você pode falar de Jesus para uma pessoa e ela aceitar Jesus. Eu falo das experiências, às vezes é melhor a gente falar das outras, das experiências dos outros. Mas digo uma aqui. Certa ocasião, entrei numa UTI para orar por um irmão que estava em fase terminal. E achamos que íamos lá para aquilo. Quando nós chegamos lá, uma pessoa que nos atendeu naquela UTI disse, nos identificamos, disse, eu sou o pastor e vim orar por aquele moço, vou procurar ser discreto. E essa pessoa, uma senhora que estava trabalhando ali, disse assim, o senhor não pode orar por todos os que estão aqui? E eu disse, posso. Aí me posicionei para levantar a minha mão e orar. Ela veio no meu ouvido e disse, assim não, um por um. Meus irmãos, há coisas que acontecem nessa nossa caminhada que nós nunca vamos esquecer. Aí fomos fazer aquilo. Sabíamos que não era ela, mas era Deus agindo ali. E teve um daqueles moços que, quando começamos a falar com ele, olha, eu vou orar, mas é o Senhor, eu estou falando como se fosse o Senhor, dizendo as palavras que eu vou falar. E na medida que fomos falando, as lágrimas começaram a descer na face dele. Ali conectado em todos aqueles aparelhos, mas aquelas lágrimas eram um sinal de que o Senhor estava operando ali. Então eu digo, que alegria poder falar do amor de Deus para uma pessoa. Um dia, você fala, falei do amor de Deus, anunciei a Jesus, e a pessoa
creu e aceitou o Senhor. Então Filipe se aproximou. Aquele moço disse que, Filipe perguntou: você entende o que você está lendo? Ele disse: eu não entendo. Como poderei entender se alguém não me explicar? Preste atenção, meus irmãos. O moço disse assim: como poderei eu entender se alguém não me explicar? Já imaginaram se Filipe dissesse assim: eu também não entendo não, essa parte que você está lendo? Já imaginaram? Difícil, né? Então Deus quer cuidar daqueles que estão em casa, prepará-los, ensiná-los, nos prepararmos da palavra. Quando ele disse que não entendia, Filipe disse: não, prontamente, eu entendo o que a Bíblia diz aí. E a Bíblia diz que ele anunciou Jesus. Aquele homem creu, aceitou. Filipe não sugeriu, aquele homem pediu o batismo. Vocês leram, poderão ler em casa de novo. Filipe anunciou Jesus. Aquele homem creu, aceitou, pediu o batismo, foi batizado. Nós lemos na palavra que ele jubiloso seguiu o seu caminho. E é verdade, quando o homem encontra com Jesus, o seu caminho é um caminho feliz. Aí a felicidade entra, a alegria, porque entrou o Salvador. E o texto que nós lemos encerra dizendo que o Senhor arrebatou Filipe e ele continuou pregando o evangelho por onde ele passava. Deus te abençoe. Não deixe o tempo passar sem você viver o ID que Jesus nos orientou a viver. Se levanta e vai, meu irmão, minha irmã. Se levanta e vai anunciar Jesus, que o nome do Senhor será glorificado. Vamos cantar. Glória a Deus. Esvazio de mim, esvazio de mim, sopra teu vento e toma o teu trono. Glória a Deus. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, Vem, Jesus. ela para o rei. Glória a Deus. A igreja de pé. Essa casa é sua casa.
instrumento pode tocar solenemente. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Diga dentro de você: Senhor, eu quero ir. Eu quero viver cada dia esse ide que Jesus falou. Me prepara, Senhor. Me levanta sempre. E me envia, que eu desejo ir. Senhor Deus, nós oramos pela tua igreja reunida aqui. Oramos por todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem em todas as partes. Ah, Senhor, vem tocar em nós e nos prepara. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Que hoje mesmo, Senhor, hoje mesmo sejamos usados por Ti, e cada dia da nossa vida, para proclamar o Teu reino, para anunciar a salvação em Jesus. Senhor, também falamos tanto do Teu cuidado com aqueles que estão no aprisco. Abraça a Tua igreja nessa manhã, Senhor. Abençoa as ovelhas que são Tuas, Senhor. Que todos possam sentir o Teu cuidado. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre, amém. Os irmãos podem se assentar para os avisos que serão transmitidos. Não era o carro do pastor Denardi, tá bom? É outra situação ali. Irmãos, informamos que agora, daqui a 2 minutinhos, às 10h40, nós iniciaremos a aula com as classes, né? Os links já estão, o link do aplicativo Zoom para a aula com as classes, infantil, juniores e juvenil, já está difundido aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Agora, daqui a 2 minutinhos, às 10h40, vai iniciar a aula das nossas crianças, amém? E lembrando também aos irmãos que nós devemos fazer a inscrição para o culto dessa noite. O culto de domingo à noite, em regra, é um culto mais buscado, mais procurado, e os irmãos devem entrar em www.igrejacristareformada.com.br e fazer sua inscrição, seu agendamento para a participação aqui do culto dessa noite. Amém, meus queridos? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez um prazer ter o pastor Denardi aqui conosco. É sempre uma bênção.